pai. E eu sei que estava bem sumido desse canal. Mas parece que a força de vontade veio com tudo pra eu fazer esse vídeo. Pelo menos é o que eu espero. E hoje o vídeo vai ter uma edição um pouco mais simplificada, porque pela primeira vez neste canal estou trazendo uma review. Meus amigos, eu cheguei no meu limite. E então, para esse primeiro vídeo desse quadro sem nome, por que não assistimos a um filme bom? E também que eu tenho dois avisos antes de começar o vídeo. Primeiro, que eu vou usar a ritmo exato pra me representar no vídeo, porque eu tô com preguiça de desenhar meu sei. E também que essa review foi uma sugestão de uma menina. E o filme que faremos review hoje é Ragged Ann and Andy, uma aventura musical. E meus amigos, esse foi o filme mais fofinho que eu já vi em toda a minha vida. Mas durante a review vocês vão entender. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. WhatsApp, você acha que ele é o quê? Antes de começar a review, eu tenho dois avisos a fazer. Em primeiro lugar, que o filme está todo completo no YouTube, dublado em PTBR. E segundo, que tudo isso foi pego de um canal de uma tal de Gil. Então, obrigado, Gil. O filme foi produzido em 1977. Dirigido por Ricardo Williams, com o roteiro de Patricia Thackeray e Max Milk, baseado nos personagens de John Grunley. Produzido por Ricardo Ronen e Stanley Silly, estrelando Claire Williams, Didi Conn e Mark Becker. Cinematografia por Dick McNally e Al Rez. Editado por Harry Chan, Lee Kent, Ken McLaughlin, Maxwell Seligan e música de Joey Raposo. Eu devo ter dito o nome de todo mundo errado. O filme começa com a logo da Century Fox. Começa com um ônibus deixando uma menina em sua casa. E o nome dessa menina é Marcela, mas com 2 L's. Quem está nas mãos dela, sim, a nossa querida Ann, que brutalmente está sendo carregada pelos pés e tendo a cabeça arrastada na escada. Uma coisa que eu acho bem fofinha nesse filme é que a Marcela confia na Ann pra cuidar de todo mundo no quarto. Boneca Ann, você cuida do quarto dos brinquedos. E meus amigos, se preparem para a melhor tela de crédito que vocês vão ver na sua vida. Uma distribuição Mundo Mágico. Ann, Andy e o Mundo dos Brinquedos. Versão brasileira BKS. Realmente começa com agora a Ann se transformando num desenho animado, o que eu achei essa transição muito boa. Tudo, o quarto da Marcela também virar um cartoon. E enquanto eu tava vendo algumas cenas desse filme, eu percebi: Toy Story copiou esse filme. Porque esse negócio de brinquedos com vida terem que ficar parados quando o ser humano vem não é a coisa mais original do mundo. Mas eu tô saindo muito do ponto do vídeo. Isso acontece quando os bonecos falam que a barra tava limpa e que eles podiam se mexer. E a pobre da Ann, que tinha sido arrastada de um lado pro outro, já tava quase ficando sem uma das costuras dela. Por que será, não é mesmo? Mas tinha a Suzy almofadinha pra consertar isso. Porque ele achou uma boa ideia de consertar a garota com um martelo. Deus, do jeito que você brinca com Marcela, é incrível que não tenha perdido todo o estofamento. É verdade, a gente brinca meio pesado mesmo. Comida bafinha, comida bafinha. E no quarto somos apresentados a Max faz tudo, uma minhoca que vive dentro de um chapéu, 2 gêmeos ou gêmeos, não sei o gênero desses personagens, que a cada fala eles meio que cantam. Fica lá, bonequinha, fica lá. Nós queremos saber tudo de uma só vez. Boneco feito de madeira e palha que se assemelha a um fazendeiro, um saco com os botões dos olhos pra parecer que, bom, ele é um boneco, um palhaço que é aquele de agarrar com um corpo bem longo. Nessa parte a Ann fala como o mundo do fora é diferente e canta uma música. E meus amigos, essa música é muito boa.
pra se fazer. Quando Marcela me pendura pelos pés, mesmo de ponta cabeça eu posso ver. Eu olho e posso ver com meus olhos de botões um lindo dia. Para mim tudo é tão lindo, tudo é alegria. Isso é só um pouquinho do que está dentro de mim. Eu olho e posso ver coisas que jamais sonhei pudesse ter, ou mesmo existir. O brilho de um sorriso, a canção mais linda. Isso é um pouquinho do que está dentro de mim. Borboletas voam no céu, as abelhas fazem o mel, todos fazem o seu papel. Se fosse por mim, eu teria posto essa música completa, mas eu tô com medo de levar um copyright. Mas enfim, todos se perguntam em Canta de como é que é o mundo lá de fora. Aí eu fico com um charingão nos olhos do nada. E aí percebemos que Marcela vai fazer 7 anos hoje. Tanto até que ela ganhou um presente. Só que ficam surpreendidos após verem que a caixa tinha pés. E então o Em percebe que os pés eram meio que parecidos com o dela, e ela acaba percebendo que na verdade quem estava lá embaixo era o Andy, o seu irmão. É o Andy! Tá estragado. Ele está preso! Todos vocês, por favor, me ajudem! Ufa, que alívio! Eu estava aqui no chão fazendo flexões quando tudo ficou escuro e eu fiquei esmagado com isso. Todos ficam com curiosidade pra saber o que tem dentro da caixa. Então eles resolvem meio que se empilhar pra ver o que estava escrito lá. E ela acaba lendo e descobre que era alguma coisa vinda de Paris, na qual descobrem que era uma boneca francesa. Todos ficam surpresos, menos Andy, que ficou chateado por descobrir que era mais uma porcaria de boneca. Nas palavras de Andy, ele é um cara forte demais pra estar naquele quarto. Os amigos agora começam mais uma outra música boa desse filme. Como eu? Quer dizer que você é forte, terrível. Eu poderia ser se não tivesse que ficar aqui sendo o brinquedo de uma menina. Se pensa que eu sou uma boneca, saiba que eu não sou. Aperta pum, já me atira pra cima, mas eu não sou. Eu gosto de cantar, eu quero feliz viver. Eu quero sempre estar rodeado de amigos e amigos ser. Se você pensa que eu sou uma boneca, saiba que eu não sou. Mas me desculpe se você me confunde, me chama, eu não vou. Pode até parecer que eu não sou legal. Você me joga, me aperta, me E o Andy dá uma revoltinha marota. Que diva. Só que aí eles acabam descobrindo que a Marcela tá voltando pro quarto e todos teriam que voltar a seus lugares e ficarem parados. Com essa bela transição. Marcela então abre a caixa e descobrimos que é uma boneca francesa chamada Babette. E um ponto bem popular da minha opinião é que eu tenho muita pena desses troços serem brinquedos pra criança, porque sério, são tão lindos que dá até pena, sei lá, de brincar e quebrar o treco. Tem uma cena bem fofinha da Marcela apresentando a Babette pro pessoal, e depois disso a mãe dela chama pra ir pra baixo, enquanto ela confia pra Anne cuidar da Babette enquanto estava lá embaixo. Anne, você toma conta da Babette? Depois disso, os brinquedos ficam totalmente curiosos pra saber como é que era a Babette. E pobre da Babette, que não sabia o que estava fazendo ali, fica totalmente desemparada quando descobre que não está mais em Paris. E pra tentar acalmar a pobre da Babette, Anne e os outros resolvem cantar e se apresentarem com mais uma música incrível. Todos nós moramos bem aqui, todos nós somos bem diferentes. Tem os magrinhos, tem os gordões, alguns são sérios e outros brincalhões. Só que aí do nada nós somos apresentados a um pirata que, meus amigos, eu me identifico com ele porque ele tem rinite. Porque a cada frase que ele fala, ele espirra. E eu me identifiquei com isso. Aí ele cantando é a coisa mais fofinha do mundo. A boneca mandando a tristeza pra lá. Gosto de ser assim e todos gostam de mim. Sou uma boneca, estou
E a parte que eu mais gostei foi quando o Andy e a Ian começaram a dançar juntos. É muito fofinho, cara. É muito fofinho. Que passa a vida a cantar e ela é tão linda. Manda a tristeza pra lá, está sempre sorrindo. Faz todo mundo sorrir. Ela é uma boneca, está tão feliz só porque você está aqui. E aí, nossa querida Babette começa a cantar a música dela. Pobre Babette, que coitadinha ela é. Como uma ave na gaiola que o dono esqueceu. Pobre Babette, sou eu. Olha, dá pra acreditar? Um dia sonhou viajar pelo Sena, mas eu acho que ela não verá mais Paris. Barbaridade. Só que aí o nosso pirata com rinite acaba agitando sua luneta e acaba vendo Babette cantando. E meus amigos... Olha o que é isso, cara? Não precisa ficar assim, não. Porra, menor! Mas acontece que ele estava apaixonado enquanto o Andy estava bravo porque a Babette estava chamando quase todo mundo de pobre. Ou seja, a Babette é um Selbit. Ela odeia pobres. E então o pirata Burmite acaba chamando a Babette de seu prêmio. Mas ele precisa sair de lá pra fazer uma coisa. Então ele pede um pássaro cuco que chame a Aim para tirá-lo de lá de cima. E então a Aim fala pra todos que tem uma emergência. E era pra tirar um pirata de dentro de um globo de neve. Só que com ela e o Max faz tudo, eles conseguiriam tirar ele de lá. Aliás, porque ele tinha várias ferramentas. Ele possui uma ferramenta que realmente funcionava pra aquela ocasião. Então ela, ele, o pássaro cuco vão até em cima e o Max acaba tirando o coitado lá de dentro do globo de neve. Mas eu tô deixando o coitado entre muitas aspas porque vocês vão perceber que de coitado ele não tem nada. Aí ele consegue tirar quase inundando o quarto da Marcela cheio de água. E aí acontece a cena. Literalmente o capitão sequestra a Babette. O que me fez rir nessa cena é a reação de todo mundo. E até alguns perguntando se aquilo era legal de se fazer. Sendo que eles haviam presenciado um sequestro. E eles deveriam ter reagido mais ou menos assim. Cabeça. Fudeu! Vai embora! Então a Anne se voluntarializa para achar a Babette, sozinha. Só que todos alertam que sair do quarto de noite era muito perigoso. A negra e densa floresta? Oh, não! Mas ela diz que nós nunca devemos passar por lá. Nunca. Tem muita coisa de assustar por lá, Anne. Ai, que medo! Ai, que medo! Essa floresta dá muito medo, sim! Oh! Não importa. Mas a Anne não iria sozinha, porque Andy iria junto com ela. E então ambos caem de maneira bem perfeita, porque se fosse com seres humanos reais, bem, isso teria acontecido. Então eles percebem que a floresta era mais assustadora do que eles imaginavam. Ela era escura, assustadora, havia sons esquisitos e também tinha sombras que eram nada amigáveis. Mas uma cena que eu acho super hiper fofinho e mostra como o Andy, um ótimo irmão, é que ele guardou uma margarida que a Andy tinha dado pra ele quando ele tava sendo lavado. E ele quase não conseguia se mexer. E eu achei essa cena muito fofinha, cara. Não conseguia mais nem se mexer. Pois esta flor me alegrou e desde então eu fiquei com ela como meu talismã. Quando você se sente só, Se sozinho eu estou, deve haver algum lugar pra ficarmos juntos. se você está aqui, tudo é lindo para mim. E bate forte o coração e eu só sei que é tão bom. Então me cante uma canção. Corações são como flores, desabrocham para o amor.
Só que de repente eles acabam ouvindo um barulho estranho vindo de uma parte da floresta e acabam se assustando, podendo achar que era algum monstro ou coisa parecida. Só que na verdade era um camelo com dentes de Ronaldinho Gaúcho. Só que esse camelo tem uma pira de quando ele olha pro céu, ele vê vários camelos sorrindo e cantando lá no céu. Ou seja, talvez esse camelo tenha depressão. E então começa o rolê musical do camelo. Você não tem amigos nem ninguém que queira juntos caminhar. Como se é feliz, como posso sorrir, como posso estar contente caminhando só. Não há nada pra dar, nada pra se conquistar e ninguém para se brincar. Como posso sorrir? Como posso cantar? Como posso estar contente caminhando só? Então, Andy convence um camelo a ficar melhor e eles prometem ser seus melhores amigos e prometem que depois eles levarão ele pra casa da Marcela, onde ele viverá para sempre com felicidade. Só que do nada o camelo tem um surto enquanto vê outros camelos no céu, pega os dois e acaba correndo com um penhasco, onde quase mata os três. Brincadeiras à parte, eles caem num monte de melado e acabam se salvando, que era grudento e também muito gostoso. Tá, isso ficou meio sus. Aí somos apresentados ao guloso, que como seu próprio nome diz, ele tem vários doces, mas ele come tanto, mas não se sente cheio. Como ele próprio diz. Perdão, quem são vocês? Quem somos nós? Quem é você? Eu sou o guloso. Você é? Desculpem, bem-vindos ao Antro dos Doces. Que espécie de lugar é este? O Antro dos Doces é o meu império. E eu junto doces de tudo que é cheio. E sabor de todo mundo. Maravilha, uma maravilha. Não, eu como o tempo inteiro. E eu nunca fico satisfeito comendo. E eu não sei se eu fui a única pessoa a sentir isso, mas a música do guloso me deu um pouco de desconforto. Porque na música ele fala sobre uma tal de doce amada enquanto come milhares e milhares de doces. E tem partes onde ele meio que monta um corpo humano e dá pra ver que o corpo dele parece de um obeso mórbido. Pudim, me encha de sorvetes, cremes, doces de laranja ou pudim. Quero um grande bolo recheado com morangos. Que sabor! Mas se não for amado, nada tem valor. É isso aí mesmo, perdão, sim. Mas tem uma parte em que a Anne fala que ela é só uma boneca de pano com coração doce. E isso parece ativar um gatilho na mente do guloso, fazendo ele querer comer o coração da coitada da Anne. Tipo, o cara tá com uma tesoura. Aí do nada o guloso vira um monstro do Cuphead. E aí depois eles conseguem derrotar ele com uma parede feita de creme, fazendo bom ele se afogar. Aí depois eles conseguirem escapar do quase assassinato da Anne, eles param um pouco por, obviamente, muito cansaço, e do nada o camelo começa a ver de novo os camelos do céu. Só que depois vimos que alguém estava observando eles e não era nada mais, nada menos do que o maluco do Caps. E por que desse nome vocês me perguntam? Bem, vejam só. A Flávia diz que vocês precisam de ajuda. Precisam de ajuda. E agora vocês precisam de alguém tão ajudante que viva ao ajudar aqueles que precisam de ajuda. Eu aposto que vocês querem saber É isso mesmo? Como é que você sabia? Eu acertei!
deixe com o Sr. Leonardo, ele é o cavaleiro mais lelé da cuca do ano. Ai, eu sou terrível. Eu vou mostrar a vocês a velha e boa Babette. Ponha o olho aí no super optiscópio. Então, o que está vendo? Eu não tô vendo nada. Mas eu estou. Você ficou com o olho preto, né? Vai tomar no seu cu, velho broxa. Que original todas as brincadeiras e piadas do mundo. E tem mais, vamos experimentar todas com vocês. Andem, vamos dar fora daqui. E do nada esse maluco simplesmente começa a fazer um terror psicológico com o Andy, a Anne e o Camelo, até o ponto de botar um charuto na boca do Andy, coitado. E depois os três acabam sendo sugados para entrarem no mundo da birutagem. Eu esqueci o nome do mundo, me desculpem. Aí os três acabam parando num negócio que se parece um Liminal Space e adivinha só, mais terror psicológico para nosso trio. Que legal. E depois os três acabam conhecendo o rei daquele lugar, que era literalmente uma formiga. Sério, o cara é mais baixo do que uma formiga. Ele está extremamente chateado porque ele odeia ser muito baixo. E todos os cidadãos de lá sempre fazem piada porque, bom, ele é um anão. E ele canta uma música que pessoas com 1,50 de altura obviamente se identificariam. Sendo baixo eu não vejo nadinha. Mas quem pode ser um chefe sendo assim? Quem é que vai querer se ajoelhar? Se eu pudesse ser grande como você, não teria que tudo isso inventar. Me imaginei um enorme rei, foi tão bom ser assim. Mas acordei e eu só sei que sou apenas um anãozinho de jardim. Eu espero liderar, sou um coitado. Napoleão venceu, está provado. E ele junto a mim seria bem mais alto e eu teria que me conformar e ver. Depois descobrimos que o rei ele cresce com as risadas que ele dá. E se ele desse uma grande gargalhada, ele ficaria muito grande. Tipo um balão. Só que ele ria quando a Anne ou o Andy se lascavam ou eles eram torturados, literalmente. Continuem, eles são perfeitos. Não podem nos maltratar assim. Fazer pouco dos outros nunca fez qualquer pessoa se tornar maior do que as outras. Mas infelizmente, como todo mundo de lá é doido, eles não entendem. Literalmente querem ver quase eles se matando só pra fazer o rei rir. E depois disso acontece uma guerra de tortas, na qual distrai todo mundo do reino. Então Anne e o Camelo conseguem fugir de lá. Aí eles acabam achando um avião que ao invés de voar simplesmente só anda. Que decepcionante. Acontece que depois de toda aquela distração, o rei fica muito bravo com todo mundo porque deixaram os três fugirem. E agora ele não teria como ficar grande de novo. Aí o rei acaba ligando uma boia murcha pra simplesmente sequestrar os três. E depois de um tempo vagando por lá, Anne e o Camilo acabam achando o barco dos piratas, na qual Babette estava lá, sequestrada. Bem, é o que eles achavam, porque Babette parece estar se dando muito bem com os outros piratas. Porque enquanto isso, o pirata que havia sequestrado simplesmente está trancafiado debaixo do barco, acorrentado junto de seu papagaio espeto. Que, sei lá, ele tem a mesma voz do Kiko. Sonho em pesadelo! Pesadelo! Por quanto tempo esperei o real amor? Amor? E aqui estou! Homem condenado pela própria paixão! Paixão! E tem mais um surto de rinite. E obviamente eles acabam vendo que Babette não estava chorando ou estava desesperada por ter sido sequestrada. E eles acabam percebendo que ela estava super bem. E aí então pra chegarem no barco eles simplesmente apertam uma alavanca e são arremessados por um canhão que tinha lá dentro. Aí depois a Anne tenta fazer a Babette voltar pra casa da Marcela, só que a Babette não quer, porque ela quer voltar para Paris, lugar de sua origem. Mas acaba resultando na Babette mandando os outros piratas amarrarem eles. E aí todos ficam surpreendidos com a chegada da boia murcha e do nada essa boia murcha pega todo mundo com seus tentáculos e começa a fazer cosquinhas em todo mundo pra fazer o rei rir. E eu fico pensando que talvez isso seja um fetiche do rei. Mas ele fica tão grande como um balão pra estourar que esse Pedro simplesmente só entra dentro dele e espoca ele, fazendo ele explodir. Por 1000 trovões!
Só que aí nada daquilo se passava apenas de uma imaginação e Marcela vê todos os brinquedos dela molhados. Aí simplesmente ela pega todos, mas deixa o camelo sozinho. E que de novo fica triste por ter sido abandonado novamente. E vê de novo os camelos do céu. Só que dessa vez eles estão indo pro quarto da Marcela. E aí acontece essa cena bem fofinha. Diga, Anne Mulambo, eu sinto muito por causar tanto problema. Ora, não faz mal, Babette. Mas como é que não faz mal? Olha só a confusão em que ficamos por causa dela. Você tem toda a razão, Anne. Babette, você é uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci. Espero que sejam amigos meus. E aí do nada, simplesmente o pirata que havia sequestrado simplesmente tem a chance de ter a visita dela nos domingos. O que mostra que o perdão é a coisa mais linda do mundo. Mesmo com tudo o que ele fez com ela. Enquanto isso, Anne percebe que o camelo estava fora. E simplesmente ele tinha uma casa pra morar. O que faz ele ficar super feliz. E o filme acaba com essa cena linda. Nunca mais ficar sozinho. Mas é claro, eu poderia pôr novas madeiras nas pernas dele. Eu costuraria. Ora, nós gostamos dele do jeitinho que ele é. Qualquer amigo de Anne Mulambo é amigo da gente. E nós sabemos que Marcela vai gostar de você tanto quanto nós. Você está falando sério? Não é uma miragem, senhor Camelo. Mas que formidável. Ah, mas isso é o máximo. Ah, vocês todos são o máximo. Ah, puxa. Não, Anne. Você é garota que é o máximo. Quando às vezes estou triste, Sem saber o que fazer. sei que meu coração resiste. Só porque eu amo você. Só porque eu amo você. A experiência com o Andy no Reino dos Brinquedos foi uma experiência muito legal. De um lado, eu gostei muito da animação, de uma história bem simples, de uma comédia que não é escatológica, sei lá, Minions. E algumas partes que parece que eu critiquei um pouco do filme são só da minha interpretação, como na música do Guloso e também do Camelo. E minha nota para esse filme é infinito/10, já que esse filme é quase perfeito. E então, Skyzine_Rex, seu desejo foi realizado. Então, fui.